A Polícia Federal cumpriu hoje 3 mandados de prisão e 27 mandados de busca e apreensão em 7 estados e no Distrito Federal. A operação investiga uma organização criminosa de contrabando de ouro extraído por garimpeiros ilegais na Amazônia. A Justiça bloqueou 2 bilhões com B de bola dos investigados. Eles emitiam notas fiscais falsas para dar áreas de legalidade ao ouro vendido. Entre 2020 e 2022, a fraude na emissão de notas fiscais eletrônicas chegou a 4 bilhões de reais, o equivalente a 13 toneladas de ouro. A Polícia Federal aponta que o esquema facilitava o envio de ouro para a Itália, Suíça, China, Emirados Árabes. O ouro era exportado de forma clandestina por uma empresa sediada nos Estados Unidos. O delegado Vinícius Serpa, da Polícia Federal, explica como funcionava o esquema. Confira. A Receita Federal foi extremamente importante nessa operação. Os termos de constatação elaborados pela Receita Federal foram capazes de demonstrar que havia um esquema em um formato triangular. Empresas de baixo escalão, elas recebiam um ouro ilegal, notas fiscais ilegais, emitiam novas notas fiscais a partir desse recebimento, dando uma aparência de legalidade ao ouro, e então repassava esse ouro para empresas maiores que estão no topo do triângulo da organização criminosa. Todo o esquema criminoso, ele culmina numa única empresa exportadora. E ele gera prejuízos, além do ouro, do nosso bem material principal que está indo embora, a reparação da floresta, do meio ambiente em si, também é um prejuízo muito, muito grande. Boa parte desses crimes, eles estão ocorrendo em regiões de muito difícil acesso. Estradas de difícil acesso e, justamente, época de chuva, nós não conseguimos acessar a localização. Tá aí, olha, seu Zé, ontem nós debatimos esse tema aqui, o senhor trouxe esse tema para o debate. Não é previsão, gente, é analisar o que está acontecendo e trazer para você o que a gente faz aqui no Ciência Política explicando. E hoje, pela manhã, a PF deflagra essa operação, o que mostra que, de fato, é um montante muito elevado, são números impressionantes e explica por que está instalada uma tragédia na terra Yanomami, na terra amazônica, em tudo que é lá relacionado aos indígenas no Brasil. Isso aí, Ananias. Ontem nós trouxemos com prioridade e com primazia esse assunto aqui, e mais uma vez eu digo que nós não podemos nem precisamos ser videntes para trazer esse tipo de assunto e a gente até se antecipar aos fatos. Basta a gente ter a responsabilidade, como nós temos, de ir atrás dos fatos reais, de entender nas entrelinhas o que é que está acontecendo, de como estão ocorrendo as movimentações nos órgãos de fiscalização e controle, para a gente entender que, a partir do caso escandaloso da tragédia humanitária com os Yanomami, abriu-se uma porta, abriu-se uma porteira, não para passar a boiada, mas para que o Brasil conhecesse aquilo que muita gente já comentava e que muita gente sabia, mas que não era escancarado, que é a questão da exploração ilegal do ouro, sobretudo na Amazônia. Em todos os territórios indígenas está acontecendo exploração e o esquentamento desse ouro ilegal por empresas lá do norte que repassam para as distribuidoras de títulos e valores imobiliários, as chamadas DTVM, que, para funcionar, precisam de autorização do Banco Central, tem regulação do Banco Central, que permite que o ouro do Brasil esteja indo para o exterior, comercializado através de uma única empresa nos Estados Unidos, e, embora as empresas
brasileiras que trabalham com isso são apenas 5, o grosso da história está na mão de 5 empresas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu ontem, inclusive, antecipei que a Paulista era responsável por essas empresas que estão fazendo o esquentamento no Banco Central para tornar legal o ouro e assim ele sair e não sai legalmente, sai com contrabando. O que mais estranha, e aí mais uma vez o Banco Central entra na história, é que o Banco Central do Brasil, em 2021, foi o terceiro maior comprador de ouro do mundo. Só a Tailândia e a Hungria compraram mais ouro do que o Banco Central do Brasil. Foram 129 toneladas de ouro comprado pelo Banco Central do Brasil. E até janeiro deste ano, quando começou o governo Lula, essas informações sobre a compra de 120 toneladas de ouro pelo Banco Central do Brasil eram colocadas em sigilo, eram tidas como uma operação sigilosa. Então, o ministro Gilmar Mendes já estava atuando nessa questão do ouro ilegal e do esquentamento do ouro e do contrabando do ouro para o exterior, porque acatando uma representação do Partido Verde, ele mandou que o Banco Central e que a Comissão Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Mineração, se manifestasse, explicar, deu um prazo de 3 dias para que eles explicassem o que é que estava acontecendo. Eu vou mostrar aqui algumas informações que são estarrecedoras. A maior parte do ouro extraído de lavras clandestinas no país é legalizado no sistema financeiro, junto ao Banco Central, por apenas 5 dessas distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Uma delas é a tal da FD Gold, pertencente a Dirceu Santos Frederico Sobrinho. É um cara que foi candidato ao Senado na chapa com o ex-senador Flecha Ribeiro, e esse cara admitiu ser o proprietário de uma carga de 77 quilos de ouro apreendida pela Polícia Federal em Itu, em maio do ano passado. O levantamento do Boletim de Ouro, publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais, identificou que 7 toneladas de ouro ilegal, produzida entre janeiro de 2021 e 2022, foram esquentadas por essas 5 DTVMs e um laboratório. Outro levantamento, o raio-x do ouro, indica que 4 DTVMs seriam responsáveis por 1/3 de todo o volume de ouro com marca de ilegalidade, ou seja, cerca de 79 toneladas. E aí vem essa história do Banco Central do Brasil de ser o responsável pelo esquentamento, porque ao permitir que essas DTVMs funcionem, e são elas que fazem o esquentamento e a legalização do ouro, e além disso, ter comprado 120 toneladas de ouro, sendo o terceiro maior comprador de ouro do mundo. João. A operação hoje que aconteceu, a Operação Sisac, né, que é uma referência ao faraó que saqueou os cofres do Império Egípcio, ela mostra que aí é apenas a ponta do iceberg, né, Jorge, mano? Você pega em 2 operações pequenas, entre a operação envolvendo 100 agentes, 150 agentes, você recupera de uma só vez, porque esse dinheiro está bloqueado, e como esses caras não pagaram mesmo, ele vai acabar se revertendo em recurso direto para a União. Você recupera muito mais do que todos esse dinheiro movimenta naquela região de garimpo toda. Em toda aquela região. Por quê? Porque, no fundo, não tem benefício para a população. Os garimpeiros e o grupo econômico que ele é beneficiado diretamente, não é pago o imposto, e os garimpeiros não revertem esse trabalho para a população em geral em nada. Somente nas suas famílias ali.
Então, é um negócio muito complicado e que a gente ainda vai ver muito falar, porque se só no Acre, só nessas operações em Roraima, só na questão do Yanomami, a gente já tem esse volume de apreensão de dinheiro, você imagina, quando você chegar e tiver o global disso aí, dá para bancar o bolso, a gente acha que é pouca coisa não, só aí você tem numa operação 10% do que vai ser gasto do Bolsa Família, para esse ano. 10% do que vai ser gasto em todo o Bolsa Família, que nós estamos falando de um universo de pessoas que nem dá para comparar. Para complicar, agora saiu o relatório do Tribunal de Contas da União, mostrando que no mês de outubro, o mês da eleição, o governo federal pagou a mais, sem justificativa nenhuma, simplesmente pagou. Estava em sigilo, agora foi quebrado. Pagou 3,5 milhões de usuários a mais, no mês da eleição. Qual a justificativa de se crescer um benefício emergencial no mês eleitoral em 3,5 milhões de pessoas? Tá aí, olha, e nós aqui no Ciência Política vamos sempre assim, trazendo as informações para você, trazendo os fatos e explicando, para você entender de que forma tudo isso influencia na sua vida e os rumos do país. Olha,